Fala galera, Saulo da Bahia, como vocês estão? Vamos começar a falar agora de um outro assunto muito importante aqui, né, para as provas de uma forma geral, que são os princípios fundamentais. E aí, quando eu começo a falar de princípio fundamental, eu preciso explicar um detalhe. Princípio fundamental é aquela matéria que o cara pega e fala assim, essa aqui é muito tranquila, né, essa aqui vai ser fácil demais. Cuidado, vocês vão fazer um concurso do CESP, vocês estão resolvendo questões do CESP. Quando você pega esse assunto para alguns editais e tudo, para outras bancas, aí você lembra fundamentos, sócio de Valplu, objetivos, Cogar e Rapro, e tá suficiente. Cuidado, o CESP não. Nós sabemos que o CESP é uma banca altamente reflexiva, cheia de detalhes, cobra a literalidade, cobra, mas também coloca doutrina e jurisprudência nas suas questões. Então vocês vão perceber que princípios fundamentais para uma prova do CESP, o buraco é bem mais embaixo. Então nós vamos pegar aqui as questões mais atuais sobre princípios fundamentais e vamos desenvolver da melhor forma possível. Então venha aqui comigo, por favor. Nós vamos falar agora então acerca dos princípios fundamentais. E nós sabemos muito bem que os princípios fundamentais, eles estão previstos ali dos artigos 1º ao 4º da nossa Constituição. Então, dos artigos 1º ao 4º, nós temos ali os princípios fundamentais da nossa Constituição. E aí veja um detalhe aqui importante. Quando você fala de princípio fundamental para a prova, né, acaba sendo algo um pouco mais tranquilo que outras matérias. Beleza? Só que você precisa entender que princípio fundamental, juridicamente falando, é muito importante. Porque o princípio é a base de tudo. Né? Tem doutrinador que fala que é pior você ferir um princípio do que você ferir uma norma. Porque quando você fere a norma, você está lesionando o ordenamento jurídico de uma forma geral. Mas quando você fere um princípio, você está ferindo a base da norma jurídica. Então vocês vão perceber que toda a Constituição acaba sendo desenvolvida com base aí nos princípios fundamentais. Então, sem maiores delongas, vamos para o que interessa, vamos resolver questão. Primeira questão aí, como vocês podem perceber, questão de 2022, as questões mais atuais que eu encontrei aí para vocês. Lembrando, sempre falo isso para vocês, treino difícil, jogo fácil. Né? Então nós vamos tentar aqui pegar as questões mais complicadas existentes, bem como não vamos deixar de passar a realidade, mas sempre estar preparado para o pior dos mundos. Então vamos nessa. Em relação aos princípios fundamentais da República, definidos na Constituição de 88, assinale a opção correta. A. Os objetivos fundamentais da República não se aplicam aos gestores da administração pública. Não, para de viagem. Os princípios fundamentais eles são aplicados de uma forma geral para todos. Para os administradores de uma forma geral, para os poderes de uma forma geral, para os entes federativos de uma forma geral. Então todos vão ter que aplicar de alguma forma os princípios fundamentais e também os objetivos. E aí não esqueçam um detalhe, né? Quando eu falo de objetivos da República, primeiro que a questão aqui está errada esse item, e aí quando eu falo de objetivos, eles estão lá no artigo 3º da nossa Constituição. Quando você lembrar de objetivos, né, é bom também lembrar isso aqui, lembra do Cogar, Erra, Pro. O que é o Cogar Erra Pro? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, né? E promover o bem de todos, sem discriminação de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de preconceito. Então esse é o Cogar Erra Pro, né? Construir sociedade, garantir o desenvolvimento nacional e por aí vai. Outro detalhe, porque nós estamos estudando aqui para o CESP. Os objetivos, objetivo futuro, eles são colocados aqui então, o CESP gosta muito de perguntar isso, como normas programáticas. Normas programáticas são normas que o Estado busca alcançar. Claro, vai ter que ter uma participação, às vezes, não só do Estado, como também da sociedade, para que possa garantir, mas normas programáticas são normas ali para o futuro, de uma forma geral. B. As normas que enumeram os objetivos fundamentais da República, embora sejam regras constitucionais dotadas de eficácia, não produzem todos os seus efeitos potenciais imediatamente. Perfeito.
Vem cá. Elas são normas o quê? Programáticas, beleza? Norma programática é uma espécie de norma limitada. O que é uma norma limitada? Presta atenção. Você tem um direito, ele é seu, está previsto na Constituição. Só que para que você possa usufruir, utilizar esse direito previsto em uma norma limitada, é necessário que haja uma regulamentação. Né? Então perceba, eu tenho direito, ele é meu, está na Constituição. Só que para que eu possa usufruir esse direito na sua integralidade, ele precisa ser regulamentado. E o que acontece? As normas limitadas, elas são divididas em dois tipos. Norma limitada definidora de princípio institutivo ou organizativo e norma limitada definidora de princípio programático, que foi o que eu falei ali sobre os objetivos acima. Então, norma limitada é uma norma que, para produzir todos os seus efeitos, precisa de uma regulamentação. Se essa norma trata de uma questão social, é uma norma limitada definidora de princípio programático. E olha como é que essa questão aqui foi perfeita. Ele falou que os objetivos, embora sejam normas constitucionais dotadas de eficácia, sim, toda norma constitucional, do artigo 1º ao 250, todas elas produzem eficácia, produzem efeito. Todas elas produzem pelo menos efeito negativo. Ou seja, se uma norma, por exemplo, se uma lei contrariar uma norma da Constituição, essa lei que contrariou a Constituição tem que ser julgada o quê? Inconstitucional. E aí a norma da Constituição acabou produzindo o quê? Efeito negativo. Então toda norma constitucional produz eficácia, produz efeito, pelo menos o negativo. As normas limitadas, como é o caso das normas programáticas, dos objetivos, elas não conseguem produzir o seu efeito positivo, até que ela seja regulamentada. Ou seja, você não consegue usar aquele direito até que tenha regulamentação, mas efeito ela produz, pelo menos efeito negativo. Então, ó, elas são dotadas de eficácia, produzem efeito. Aí ele fala, não produzem todos os seus efeitos potenciais imediatamente. Sim, porque o efeito positivo ela só vai produzir depois que ela for regulamentada. Beleza? Mas vamos ver o erro das outras. As diretrizes das relações internacionais do Brasil, como a prevalência dos direitos humanos e a igualdade entre os estados, são preceitos tecnicamente classificados como normas, regras jurídicas. Estou te falando que o SES pega pesado, bebê. Presta atenção aqui, por favor. Nós falamos que a norma jurídica ela pode ser dividida de duas formas. Você tem a norma regra e a norma princípio, beleza? Então as normas jurídicas, elas são basicamente divididas de duas formas de acordo com a doutrina. Norma regra, norma princípio. A norma regra, ela acaba estabelecendo algumas condutas que você precisa ali, né, observar e tudo. A norma princípio, ela acaba colocando uma diretriz maior. Ela é uma norma mais aberta. É tanto que a norma princípio, elas podem ser chamadas de normas axiológicas, né? Então ela pode ser chamada de norma axiológicas. Porque as normas princípio, elas estabelecem, às vezes, não uma conduta, mas valores. E aí acaba que ela tem essa situação mais ampla. Então veja, eu estou falando de princípios fundamentais. Então os princípios fundamentais, eles são encaixados como uma norma jurídica, mas uma norma jurídica princípio, não uma norma jurídica regra. Então por isso que eu falei lá no início. Alguns falam que é pior você ferir um princípio do que ferir uma regra. Por quê? Porque quando você fere o princípio, você fere a base dessa regra. Então, olha que questãozinha safada. Ele está falando de relações internacionais, artigo 4º, princípio fundamental. Né? E ele fala que elas são tecnicamente classificadas como regras
jurídicas. Não, como princípios jurídicos. Norma jurídica princípio, ou norma jurídica, ou norma princípio jurídico. Norma regra, não, né? Norma regra é uma norma jurídica, né, que entra em uma outra situação. Questão boa demais. Então, errado. D. Devido à vagueza dos objetivos da República definidos na Constituição, não se aplica à interpretação deles o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. Errado. O princípio da máxima efetividade é você conseguir fazer com que a norma constitucional tenha o máximo de alcance, o máximo de eficácia, o máximo de efeito possível. E isso vale para todas as normas constitucionais, né? Do artigo 1º ao 250, nós vamos tentar uma máxima efetividade daquela norma. E aí? O princípio constitucional da dignidade humana depende de regulamentação infraconstitucional para obter eficácia. Não. Eficácia ele tem. Eu já te expliquei que toda norma constitucional tem eficácia. Agora, tem eficácia, todas as normas constitucionais têm eficácia positiva? Aí não, porque as limitadas elas precisam de regulamentação para ter eficácia positiva. Agora, falar apenas eficácia está errado, porque todas as normas da Constituição têm pelo menos eficácia negativa. Então, tá vendo? Eu pego lá, princípios fundamentais, isso é bem tranquilo. Aí ele mete uma bomba de uma questão dessa. Tá vendo quantos detalhes importantes nós aprendemos aqui? Então, correta, letra B. Mas depois que você faz uma base boa, sólida, você percebe que as outras questões vão bem tranquilas. Quer ver? Vamos lá. Segunda questão. O princípio federativo é estruturante e desde a Constituição de 1891 consagra a forma de Estado federal, que hoje compreende a união indissolúvel da União, dos Estados, DF e dos municípios, todos autônomos. Perfeito. Ei, você tem que entender que geralmente ele pergunta sobre forma de governo, forma de Estado, lá na organização do Estado, que é uma outra matéria. Mas se ele quiser cobrar esse assunto dentro dos princípios fundamentais, ele pode. Por quê? Porque, veja, a República Federativa do Brasil, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de Estados, municípios e DF, constitui-se um Estado democrático de direito. Só no caput do artigo 1º, ele falou nossa forma de governo, nossa forma de Estado e nosso regime de governo. Então, só aproveitando o ensejo aqui dessa questão. A República Federativa do Brasil. Esse aqui é o nome do nosso Estado, é o nome do nosso país. Já fomos chamados um dia de Estados Unidos do Brasil, Império do Brasil, hoje somos a República Federativa do Brasil. Só que com base nisso aí, eu já sei então que a nossa forma de governo é o quê? A forma republicana, não é? E aí da república eu vou extrair o quê? Os governantes são eleitos. Então na república nós temos a eletividade, nós temos a temporalidade, eletividade, temporalidade, nós temos a responsabilidade em prestar contas, e a igualdade perante a lei. E aí, detalhe, mais uma vez vou repetir. Ele pode perguntar isso aqui tanto com base nos princípios fundamentais que nós estamos estudando, como lá na organização do Estado. Então, aprende aqui, acerta lá e vice-versa. Né? Então, ele chega na sua prova e fala, pessoal, o fato do mandato do presidente ter 4 anos é uma decorrência da forma republicana, certo? Mandato de 4 anos é um mandato de prazo certo, é um mandato temporário. Temporalidade é decorrência da república. Nós também aprendemos aqui, com base nos princípios fundamentais, qual é
o nosso regime de governo. Pessoal, que nós somos uma democracia, um governo do povo, pelo povo e para o povo, isso é tranquilo. Só que você tem que entender que nós temos 3 tipos de democracia. Você tem a direta, que é quando todos os atos são feitos diretamente pelo povo, não é o caso da nossa. Você tem a indireta, quando todos os atos são realizados pelos representantes do povo, também não é a nossa. Por que não é a nossa, nem a direta nem a indireta? Porque nós resolvemos fazer a junção, a fusão das duas. Quando você faz a fusão da direta com a indireta, você tem uma democracia que nós chamamos de democracia semidireta ou mista. Isso aqui você encontra no próprio artigo 1º, lá no seu parágrafo único. O parágrafo único do artigo 1º, ele fala assim, ó: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, eu tenho tanto o mecanismo indireto, que é quando o ato é feito pelo meu representante, bem como eu tenho também um mecanismo direto, que é quando o ato é feito diretamente pelo povo. Então, quando você faz a fusão da direta com a indireta, você compõe o caso da nossa, que é uma democracia semidireta ou mista. E, por fim, aqui ainda extraindo do artigo 1º, você pode extrair a questão da nossa forma de Estado, que no caso acaba sendo então a federação. Nossa forma de Estado é uma federação. Por quê? Porque nós temos aqui uma descentralização política, né? Então, na federação você tem uma descentralização política. Quando você faz a descentralização política, você cria os entes federativos e concede a eles autonomia política, administrativa e financeira. A nossa federação especificamente, ela é formada por 4 entes: União, Estados, DF e municípios. Vamos aprofundar isso aqui em organização do Estado, né? E para nós a forma de Estado é tão importante que ela acaba sendo uma cláusula pétrea. Ou seja, enquanto perdurar a Constituição de 88, se a Constituição de 88 vigorar por mais 20 anos, obrigatoriamente nossa forma de Estado acaba sendo uma federação. Então vamos só ver a questão aqui de novo. Ó, o princípio federativo é estruturante e desde a Constituição de 1891, de fato, né, a Constituição do dia 24 de fevereiro de 1891, consagra a forma de Estado federal, que hoje compreende a união indissolúvel da União, dos Estados, DF e dos municípios, todos autônomos. União indissolúvel porque quando você está numa secessão, quando você está numa federação, você proíbe a secessão, o direito de secessão, ou seja, a retirada, o direito de retirada. Por exemplo, o preço que você paga por ter essa autonomia que eu mencionei é o preço da indissolubilidade. Eu não permito que você tente aí, né, declarar uma secessão, uma independência. Por exemplo, o que o Rio Grande do Sul tentou, né? Não permitimos porque a nossa união ela é indissolúvel. Então, tá vendo com base em uma questão quantos detalhes importantes nós exploramos? Então, bora. 3. Aí uma dessa aqui você não pode errar de jeito nenhum, até porque eu já falei sobre isso aqui. Constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Tá falando de artigo 3º. Valor social do trabalho e da livre iniciativa. Não. Isso aqui é fundamento. Isso está no artigo 1º. Solução pacífica dos conflitos. Não. Isso aqui é princípio internacional. Está no artigo 4º. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Também está no artigo 4º, é princípio internacional. Dignidade da pessoa humana também é fundamento, está lá no artigo 1º. Garantia do desenvolvimento nacional. Perfeito. Nós já falamos lá na primeira questão. Quando eu lembrar de objetivos, artigo 3º, eu lembro de COGAR-ERRA-PRO. Garantir o desenvolvimento
nacional. Então, correto aqui, letra A, sem muitos problemas. Quando vem, claro, entendo, ó, questão de delegado 2022, também vem questões literais, né? Mas eu tô mostrando para você tanto a literalidade quanto tô evoluindo um pouco mais o seu conhecimento, mostrando aspectos doutrinários e também jurisprudenciais. Como eu sempre menciono, estamos aqui nos preparando para o pior dos mundos. Mas vamos lá. Quarta questão. Quarta questão aqui. De novo, tá vendo? Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é o repúdio ao racismo? Não. Isso aqui é princípio internacional. Então, pessoal, olha aqui, porque se você errar uma dessa, eu vou querer lhe matar. Quando eu falar de fundamentos, artigo 1º, eu vou lembrar de Sócio de Valplu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Então, falei de fundamentos, artigo 1º, são esses aqui. Quando eu falar de objetivos, nós já falamos dele ali atrás, eu vou lembrar do COGAR, PRO. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem discriminação de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de preconceito. Só que eu costumo falar para o meu aluno que às vezes o mais complicado é o artigo 4º, que acaba tratando então sobre os princípios internacionais. Por que na minha opinião, ele é o mais difícil? Porque lá você tem 10 incisos e um parágrafo único. Então, às vezes, como ele vai cobrar isso aqui na literalidade, memorizar esses aí fica um pouco mais difícil. Por isso que eu sempre sou muito a favor de regras mnemônicas. E aí, quando você lembrar de princípios internacionais, lembrando que objetivos está no artigo 3º, princípios internacionais, artigo 4º. E aí, quando você lembrar de princípios internacionais, às vezes fica mais fácil lembrar assim, ó. Conceição de fé não rezou, né? Ré/sol, mas o nosso mnemônico fica rezou. Não rezou alto igual incopré. Conceição de fé não rezou alto igual incopré. Temos todos os princípios internacionais aqui, quer ver? Concessão de asilo político. De fé, defesa da paz. Não, de não intervenção. Ré/sol. Ré, de repúdio ao terrorismo e ao racismo. Sol, de solução pacífica dos conflitos. Beleza? Aí você vai anotando aí, vai parando, vai anotando, para não perdermos tempo, né? Auto, de autodeterminação dos povos. Igual, de igualdade entre os estados. Incopré, independência nacional, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, prevalência dos direitos humanos. Nós temos aqui todos os princípios internacionais. Beleza? Tranquilo? E lembrando que o artigo 4º ainda tem um parágrafo único, que estabelece um objetivo internacional. Ele fala que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural com os povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Então, ó, falei de fundamentos, Sócio de Valplu. Falei de objetivos, COGAR e RAPRO. Falei de princípios internacionais, Conceição de fé. Então vem cá, principalmente para uma prova do CESP. São fundamentos da República. Soberania, cidadania e promover o bem de todos. Errado. Promover o bem de todos é objetivo. Ele perguntou de fundamentos. Agora, cuidado quando ele falar assim. Pessoal,
são princípios fundamentais. São princípios fundamentais. Soberania, promover o bem de todos e a concessão de asilo político. Aí alguns pensam, misturou, tá errado. Olha a pergunta. São princípios fundamentais. Ei, princípio fundamental é o gênero. Tudo que tiver do artigo 1º ao 4º é princípio fundamental. Ele colocou um objetivo, ele colocou um fundamento, um objetivo e um princípio internacional. Ele misturou. Mas qual foi a pergunta dele? São princípios fundamentais. Tudo que está do 1º ao 4º é princípio fundamental. A questão estaria correta. Beleza? Então, agora você vai ver que só com isso aqui, quantas questões você consegue acertar tranquilamente. Quer ver? Então, já resolvemos a 4, vamos agora para a 5ª questão. Então, ó, ele falou aqui de repúdio ao racismo, né? Repúdio ao racismo, princípio internacional dentro do Conceição de Fé. 5. Entre os princípios constitucionais que regem as relações internacionais do Brasil, está falando do artigo 4º. Insere-se o da não intervenção, cuja pedra basilar é a soberania nacional. Por isso, o Brasil não pode, sozinho ou em grupo com outros países, intervir direta ou indiretamente, independentemente do motivo, nos assuntos internos ou externos de qualquer outro país. Isso aqui é CESP, bebê. Isso é CESP. Pergunta boa. Entre os princípios constitucionais que regem as relações internacionais, insere-se da não intervenção, cuja pedra basilar é a soberania nacional. Até que está perfeito. Não intervenção, em regra, eu não vou me meter no problema dos outros. Eu estou falando de um princípio internacional. Eu não vou entrar na briga dos países, eu não vou entrar na briga, em regra, da Ucrânia com a Rússia. Não intervenção. Só que você tem que entender o seguinte, você sempre tem que analisar o caso concreto. Você tem que entender que o mesmo artigo 4º que fala não intervenção é o mesmo que fala repúdio ao terrorismo e ao racismo. Peraí, e se um país praticar contra o outro um ato terrorista? Eu posso fazer intervenção? Posso. Então entenda, por isso ele falou, o Brasil não pode, sozinho ou em grupo, intervir, direto ou indiretamente, olha o que ele falou, independentemente do motivo. Errado. Errado. Essa 4 está errada, né? Errado. Errado por quê? Porque a depender da situação, eu posso sim fazer a intervenção. Afinal, eu não tenho só o princípio da não intervenção. Eu tenho outros princípios. Então, sempre que falarmos de questões internacionais com base nos princípios do artigo 4º, eu tenho que analisar o caso concreto. Porque a depender da situação, embora eu fale não intervenção, a depender do caso, a depender do motivo, eu posso sim intervir. Então, questão errada. Agora tá vendo? Vem aqui comigo, por favor. Ele chega na prova e fala, olha pessoal, vamos falar aí sobre princípio internacional no edital. Ah, essa matéria é fácil demais, não vou perder tempo. Aí você pega umas bombas dessa aqui. De novo, você está fazendo questão do CESP. CESP é uma banca, né, para o constitucional maravilhosa, porque ela vem com questões altamente reflexivas. Então, descansa um pouquinho aí, anota tudo isso aí e eu volto daqui a pouco com mais princípios fundamentais. Um grande abraço. Valeu!